Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui dando continuidade, o que, ao meu ver, é um dos capítulos mais revelatórios de Apocalipse, que é o 12, meus amados irmãos, que ele é cheio de revelações e vocês vão entender de maneira clara e prática. Observe que até agora, o capítulo 11, tem uma parte aqui que o Apocalipse, tipo, segue uma sequência, que ele é por peças, por parte. Ele segue uma sequência, tu tá me entendendo, irmão? Depois do capítulo 5, que é ungido Jesus, então acontece uma série de eventos isolados, importantes, ligados à geopolítica mundial, entendeu? E que aqui vai culminar aqui, entendeu? Num terremoto, que é da sétima trombeta. Você pode ver que é uma sequência depois de Jesus. Agora, vai explicar, num futuro bem próximo, o que vai acontecer, tá? O que está acontecendo com os servos do Senhor, não com os crentes, tá? E o que Deus vai fazer a respeito. É isso que é o capítulo 12, entendeu? Porque, meus amados irmãos, nós estamos passando por um período de expurgo espiritual. Está iminente um grande governo, uma grande mudança de paradigma. Isso é no mundo inteiro. Eu já falei isso para você. Essa ideologia de esquerda está sendo varrida para entrar uma ideologia de direita que respeita mais o cidadão. Isso faz parte também do engano e da premissa que as pessoas esquecem. Por que as pessoas esquecem do plano do anticristo? Porque eles pensam que o anticristo ele vai vir como anticristo. Ele vai vir como uma pessoa ruim. As pessoas, elas caem em golpes, meus amados irmãos, porque elas sempre esperam que o diabo, o Satanás, ele vem até elas com rabo, chifre e dente. Eles não vêm, eles vêm como o teu melhor amigo. 2 Tessalonicenses capítulo 5 é claro em dizer que esse governo, ele almeja uma coisa que está escrito: paz e segurança. Aí eu te pergunto, meus amados irmãos, vocês já conheceram ou tiveram algum parente, infelizmente, ou conheceram algumas pessoas que perderam alguém conhecido, parente, amigos, para violência? Porque eu conheço vários amigos meus que estudaram comigo, que morreram de tiro, que morreram de overdose, entendeu? Então, meus amados irmãos, essa paz e segurança, ela é uma coisa boa ou ruim? É uma coisa boa, não é? Mas é uma coisa boa promovido pelo anticristo, que ele está vindo, está vestido de anjo de luz. Porque as pessoas gostam de paz e segurança. Então, pro anticristo, você está me entendendo? Uma coisa bem básica mesmo. Não é uma coisa melhor para enganar a maioria das pessoas de bem do que paz e segurança, como uma das premissas. Porque a violência, meus amados irmãos, você combater efetivamente a violência, automaticamente isso causa um efeito cascata em outras áreas, como a saúde, né? Menos pessoas feridas, essas coisas, menos pessoas intoxicadas por substância psicoativa. A educação cresce, entendeu? A educação fica mais robusta. Então tudo isso contribui para um mundo melhor. E contribui, e quando tem um governante responsável por isso, esse governante naturalmente será adorado e até idolatrado, que é o objetivo de Satanás. Vocês estão me entendendo? Então o que está acontecendo é um expurgo. Um expurgo. Por isso que tem tantos desmascaramentos. Muitas máscaras estão caindo, tanto do espectro aqui no Brasil, né? Tanto do espectro da direita como da esquerda. Por quê? Porque o bolsonarismo é o movimento mais correto e puro que detém esses valores cristãos, tá? Olha o lema: pátria, família e liberdade, não é isso? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não é isso? Isso são lemas nacionalistas, populistas e pessoas que estão falando assim: eu prezo, eu espero, tá? Pela manutenção da moral e dos bons costumes. Por isso que o anticristo está usando esses tipos de movimentos espalhados pelo mundo para juntar, né? Para fazer um conjunto sólido, entendeu? Alinhado ideologicamente, para ele reinar e ser adorado. Então, esses expurgos são necessários.
Vamos lá, meus amados irmãos. Livro de Apocalipse, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal, aleluia, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Mulher, na Bíblia, é a igreja de Jesus, entendeu? Por que vestida de sol? Luz, irmão, Jesus ele fala assim, ó, eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus em Isaías diz assim, ó, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, entendeu? No vale da sombra da morte, a luz raiou. Então é uma igreja revestida da luz de Cristo, do poder de Cristo. Por que a lua embaixo dos seus pés? Olha só, meus amados irmãos, em Gênesis, no quarto dia foi criado 2 luzeiros, tá? Um para governar o dia, que é chamado de sol, e um outro menor, segundo a palavra, para governar a noite, entendeu? Então, a noite, ela representa as trevas. E quem é que governa sobre as trevas? Nessa metáfora, entendeu? A lua, o astro menor. Quem é a lua? Nesse caso, Satanás. Então por que a mulher vestida de sol tem a lua embaixo dos seus pés? Aleluia. Porque Jesus ele disse assim, te darei poder para pisar na cabeça da serpente. Por isso que quem governa as trevas está debaixo do pé da mulher. Meus amados irmãos, entenda o poder que vocês, concedido por Jesus, que vocês permanecer neles têm. Entendeu? Não é o diabo que tem que estar pisando no teu pescoço, não, irmão. Aqui está mostrando que é o contrário, tá? É o diabo que fica embaixo dos nossos pés. Bota o diabo no lugar dele, que é debaixo dos seus pés. Como, Ricardo? Obedecendo os mandamentos de Deus, sendo firmes na fé. Ela estava grávida de aflição, pois estava preste para dar à luz. A mulher fica grávida de quê? De uma criança. A criança é o quê? A obra de Deus. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre a cabeça 7 coroas. Preste atenção, meus amados irmãos, nessa parte. Aqui, ele já revela um monte de coisa, que o vermelho, a cor vermelha, é associada a Satanás por causa de quê? Por causa do que é a cor do pecado. Se lembra de Isaías também, né? Ainda que seu pecado fosse vermelho como o carmesim, eu tornarei branco como a lã. E o dragão vermelho, o próprio Apocalipse explica, é o diabo ou Satanás. Isso, estou falando em termos de igreja, tá? Então apareceu uma mulher grávida, olha só, uma mulher com a obra de Deus no seu começo, aleluia, primeira igreja de Apocalipse, cheio de fé, pisando na cabeça de Satanás. Aí aparece no cenário o próprio Satanás, mas olha como é que ele aparece, ó. Com 7 cabeças e 10 chifres. Cabeça, projetos, pensamentos, chifres, governo, governante. Possuindo na cabeça 7 coroas, majestade, governo. Então a gente está falando de um espectro cristão sendo perseguido por um governo, por uma besta, entendeu? Que é um poder político, econômico, religioso. A sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, a qual arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. Aqui, essa parte até aqui, esse versículo 4 é maravilhoso, porque ele faz um paralelo da história do nascimento de Jesus, no caso aqui a igreja representando Maria, tá? E a história também que está em Ezequiel e em Jó, de Satanás, principalmente Ezequiel, que a cauda dele arrastou 1/3 das estrelas. Foi aquilo que eu já expliquei, não é isso? Satanás, ele levantou uma dúvida, e por essa dúvida ele foi precipitado na terra. Dessas miríades de anjos, esses bilhões, trilhões de anjos que tem lá em cima,
A cada 10, 7 confiaram em Deus, tá? E 3 foi na conversa de Lúcifer. Então aqui está contando a história. Então está dizendo claro que esse dragão é o Satanás, tá? O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Vai aquela parábola do semeador. Quando a palavra entra no seu coração, um dos primeiros, né, vem o corvo e arranca dos neófitos, entendeu? Todavia, nasceu-lhe um filho, um homem que reinará todas as nações com cetro de ferro. Está falando de Maria e Jesus. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. Todavia, ele nasceu, ou seja, essa mulher venceu em fé. Ainda que ela fosse no deserto, que é lugar de dificuldade, fugindo das perseguições de Satanás, ela conseguiu ter o filho, ela não abortou o filho, ela não desistiu de ter o filho. Tu tá me entendendo? Então a obra de Deus nasceu e segue firme e foi arrebatada, entendeu? E foi determinado. Ele vai ser o próximo, o grande governante, o verdadeiro governante, eterno, não durante 7 anos. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse pelo período de 1260 dias. Meus amados irmãos, a mulher é a igreja. Ela fugiu para o deserto, assim como Maria também ficou uma temporada no deserto. Deserto é lugar de prova, lugar de dificuldade, meus amados irmãos. Por isso que Jesus fala, não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador. Ele não falou que enviaria o alegrador. Ele está dizendo, vocês vão passar por luta, vocês vão atravessar deserto. Mas aleluia, eu vou mandar um Espírito que vai te consolar, irmão. Só se consola quem está ferido de alguma forma. Entendeu? Está desenhado aqui. A gente vai passar dificuldade sim. Aqui é a grande tribulação, porque ele está dizendo de 1260 dias, que são 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais, que é da perseguição, depois da quebra do acordo. Mas notem que, mais uma vez, ele não está falando para a igreja vestida de sol, com a lua embaixo dos pés, estocar alimento. Ele está dizendo que já tem um lugar, aleluia, preparado para essa igreja, para essa mulher. E tu acha que o diabo desistiu? Vamos ver. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, esses não foram suficientemente poderosos e de maneira a perder o seu lugar no céu. Aqui ele já faz um paralelo com Daniel. Lembra-se, Daniel orou e vários dias se passaram, se não me engano, 21 dias, né, antes da resposta, porque houve uma batalha no céu. Sabe aonde houve essa batalha? Nessa época de Daniel, a batalha foi no Inférios. O que é o Inférios, meus amados irmãos? Paulo fala, tem um trecho da carta dele, agora, meu Deus, esqueci qual é, eu fiz até um vídeo sobre isso, que ele fala que ele foi arrebatado ao 3º céu. Isso aí está no meu vídeo chamado Paulo viu Elon Musk, se vocês pesquisarem ali. Ali está todo o contexto. Mas ele diz que ele foi arrebatado ao 3º céu. Dá a impressão de quê? Que o 3º céu é onde Deus habita, pelas coisas que ele viu. Tem o 1º céu, é esse céu que a gente vê, com nuvens de avião passando. E tem um inférios grego, que é o 2º céu. Abaixo do 3º, acima do 1º, do plano físico. Naquela época de Daniel, o diabo, assim como diz no 1º capítulo de Jó, o diabo e seus anjos tinham permissão de frequentar inclusive o 3º céu. Porque em Jó não está dizendo que Deus desceu para o 2º céu para ter aquele diálogo. O diabo foi lá. Mas a partir do momento, que eu vou explicar, acho que está até aqui nesse 12 do Apocalipse, que ele foi arrebatado sabendo que tem pouco tempo, ele perdeu essa condição de frequentar o céu, de te observar lá de cima. Então ele criou os olhos dele, a câmera do celular, entendeu? Mas isso aí é ali para frente. Mas eu estou dizendo que quando você ora em prol de uma coisa muito grande, há uma batalha. Essa batalha também é batalha de acusação. Ele fala assim, você vai, Deus? Você vai mesmo?
Olha só como é que ele pecou. Aí vem um advogado que é Jesus e fala assim, ele pecou porque ele está com a sua semente, mas ele se arrependeu porque acreditou no meu sacrifício. Então ele está absolvido. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então os dragões são anjos, o dragão e os seus anjos revidaram. Entendeu? Eles não saíram de boa. Vocês têm que aprender isso, meus amados. Vocês estão pensando que a sua vida vai melhorar assim de uma hora para outra de boa? Vai ter batalha, irmão. Vai ter guerra. Vai ter gente querendo puxar teu tapete. Pessoas que a sua felicidade causam dor nela. Então ela vai batalhar para que você não... por inveja. Entendeu? Não, eu não tenho isso, eles não vão ter também não. Vai ter batalha, irmão. Vocês têm que estar preparados para isso. É isso aqui que está representando. Assim um grande dragão foi excluído para sempre. Por que para sempre? Porque aqui já deu a condenação dele. O diabo não vai se arrepender, irmão. Não entra nessa de primeira dama querer elogiar a migalha de Alexandre de Moraes. Ai, meu irmão aqui. Ele não vai se arrepender, irmão. Em nome de Jesus, isso aqui não é profecia, não. Ai, cara, mas você sabe lá. Os sinais, irmão. Tem gente que já está determinado como um papel de um ator. O vilão, na vida real, o ator que vive o vilão é gente boa. Dirá eu, William Dafoe, essas coisas. Mas o papel dele no filme é o quê? A morte no final. Porque ele não vai se arrepender. Que graça teria você fazer um filme com um vilão se arrependendo? Eu não estou torcendo contra ele não, irmão. Mas só que eu não me iludo. Então essas pessoas não podem ser tratadas como enganadas. Eles são enganadores, irmão. Entendeu? E se você ficar passando pano, você está passando pano para um cara. O cara é ruim, bicho. O cara é diabólico, torturador. Tem gente aí que podia ser tua mãe, sua tia, que tá preso lá por causa da caneta dele, irmão. 14 anos. Só por protestar, não tava armado nem nada não. Aí você vai, não, esse cara vai vir para Cristo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter memória. Vamos saber quem são as pessoas, entendeu? Assim o dragão foi excluído para sempre. Ela é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Está bem claro quem é ela, né? E que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados da terra. Por que ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro? Se você quiser mais um motivo para vir para Cristo, aqui vai mais um. O diabo e seus anjos, quando foram precipitados lá de cima, lembre-se, ele é a árvore que representou de Gênesis, a árvore do bem e do mal. Por que o bem? Porque ele conheceu o bem, porque ele viveu lá em cima. E o mal, porque ele se rebelou e foi precipitado. Só que tem um detalhe que muita gente se esquece, que ele desceu de lá junto com os anjos com as características angelicais. Invisibilidade, poder de imortalidade, poder de se transmutar, travestir, se transformar até em anjo de luz. Entendeu? Alta capacidade de persuasão psicológica, porque ele conhece a psique humana. Vamos dizer assim, se o diabo fosse fazer o teste de QI, o máximo era 1000, ele tirava 1100. Ele conhece tudo, ele é inteligente. Pedro fala que ele não ingera plano. Ele não ingera simples ciladas, ele ingera astutas ciladas de Satanás. Tão astutas que ele conseguiu enganar 3 em cada 10 anjos. E a gente está falando de seres perfeitos, com corpo glorificado, sem defeitos, sem contas para pagar, sem precisar trabalhar e sem ficar doente, sem morrer. Ele conseguiu enganar um ser com todas essas qualidades. O que dirá que ele vai fazer com você? Porque tem gente que fala assim, o diabo não me engana não. Não é. Fica desafiando ele para você ver. Que tem pastor bíblico aí que caiu, irmão. Pastor bíblico de anos de igreja, anos, lê a Bíblia várias vezes, caiu, irmão. No pecado, tá? Brinca com ele para tu ver. Eu não tô aqui baixando cabeça pra ele não, que uma das minhas premissas é expor os seus planos. Por quê, meus amados irmãos? Porque eu não tenho nada a perder. Agora eu lutar contra ele, eu não tenho nenhuma chance. Mas eu procuro estar e procuro aconselhar vocês estarem debaixo das poderosas mãos daquele que torna o poder desse diabo obsoleto.
É só isso, tá? Ele tem o poder de enganar o mundo inteiro, irmão. Então ouviu uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. A Bíblia ela sempre faz um paralelo, quando é no questão de julgamento, com o tribunal. Com o tribunal, seja civil ou criminal. Ali, Deus é o juiz, o diabo é o promotor e Jesus é o nosso advogado, como diz João, numa das cartas dele. Se pecar, João ele fala isso claramente, mas se pecar, temos um advogado no céu. Quem é esse advogado? É Jesus. Mas como é que isso se dá, Ricardo? Olha só. Você ora a Deus, tá? Você pede uma bênção, uma cura, um livramento. Essa oração, ela chega direto no incensário. Mas ela contém um pedido, tá? Então esse pedido vai ser avaliado, inclusive, por Satanás. Ele fala assim, olha, mas ele pecou, como é que você vai conceder? Porque o objetivo de Satanás é falar assim, ó, você, Deus, é escravo da sua palavra, tá? E a sua palavra diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, então você não pode abençoá-lo. Aí é que entra Jesus, mostrando as chagas dele, mostrando as marcas do sacrifício dele, dizendo assim, sim, ele pecou sim, porque ele tem a semente do pecado. Mas ele também acreditou em mim e eu rasguei a cédula contrária. Você está me entendendo? O tamanho da importância que Jesus tem, meus amados irmãos. Porque, meus amados irmãos, se você ler a Bíblia, Jesus, ele é enorme. Mas se você for analisar abaixo disso, tem várias coisas que Jesus fez que o torna enorme. E isso é uma delas. Porque a gente está falando de condenação eterna, meus amados irmãos. Nosso corpo vai apodrecer, vai virar pó, mas a nossa alma é eterna. A gente está falando de salvação de alma. A gente não está falando de um advogado que entra com habeas corpus, um advogado que você... a lei fala que o teu crime vai te dar 10 anos de cadeia e um bom advogado consegue um acordo lá e faz você ficar só 2, 3 meses. A gente não está falando disso, a gente está falando de eternidade no lago de fogo e enxofre, irmão. Uma vez o Paulo Júnior estava falando que um amigo dele definiu o que é uma eternidade. Ele falou, você imagine uma montanha do tamanho do K9 ou do Himalaia, entendeu? E você está embaixo dessa montanha. A única maneira de você escapar é essa montanha ser destruída completamente. Aí ele falou, de 1000 e 1000 anos vem um passarinho dar 3 rebicadas no topo da montanha. Aí vai sair 3 pedrinhas. Daqui a 1000 anos ele volta e dá 3 rebicadas. Quanto tempo vai demorar para acabar o... Essa para mim foi uma das melhores definições de eternidade. E ali ele estava falando num contexto que é o seguinte, que se você não se arrepender, se você morrer nos teus pecados, a sua eternidade será no lago de fogo e enxofre, pelos séculos dos séculos, meus amados irmãos. E não vai ter nem passarinho para bicar, ou seja, você não tem esperança nenhuma de sair de lá nunca mais. Então você pensa bem o que vocês estão fazendo da sua vida, meus amados irmãos, porque isso é grave. Eu jamais vou deixar de amenizar essa gravidade por esquecimento. Então, então ouvi uma voz grande disse, e agora chegou a salvação, o poder, o reino de autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. O diabo foi derrotado. Por quê? Porque a mulher deu à luz. Aleluia. O projeto de Deus deu certo. Por quê? Começou com a gravidez do Espírito Santo da Maria e terminou no sacrifício, aos 33 anos depois. Sucesso do plano de Deus. É o plano para salvar todos aqueles, os dali e os da frente. Que Jesus ele fala assim, Pai, eu oro por esses que você não... O Jesus, se você não sabe, ele orou em vida. Ele orou por mim e por você. Tá?
1950 anos antes de a gente nascer, e Jesus já tinha orado por nós, aleluia, Senhor. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que face a face com a morte, não amaram mais do que a própria vida. Aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Como é que eles venceram? O dragão, meus amados irmãos. O sangue do Cordeiro, a alegria do Espírito, meus amados irmãos, do sacrifício, da fé. E a palavra do testemunho. Como é que Jesus venceu em Mateus 4 o diabo no deserto? Está escrito. Meus amados irmãos, leiam a Bíblia, até para você rebater os contradizentes, meus amados irmãos. Parece que hoje, para certas pessoas, ler a Bíblia é um defeito. As pessoas querem empurrar os seus achismos, mas a palavra de Deus é diferente. Mas você só vence, a Bíblia está dizendo isso, irmão, não é só aqui no Apocalipse, não. Você só vai vencer o dragão com a palavra do testemunho, a palavra de Deus e o sangue do Cordeiro. Entendeu? Nessa ordem aqui, ó, sangue do Cordeiro e palavra de Deus, os dois têm que andar junto, como duas asas de um pássaro, senão você não voa. Você vai ficar preso onde você está. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que nele habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, está totalmente encolerizado, porque sabe que um pouco de tempo lhe resta para o seu fim. E nessas horas, a partir daqui você pode ver que não vai ter mais batalha no céu. Que se Daniel tivesse vivo, não ia demorar 21 anos, porque não tem mais batalha. O diabo ele foi precipitado na terra, porque ele sabe, ele perdeu essa condição de ficar no céu. Por isso que ele criou a câmera do celular. Não tá me entendendo? A vigilância. Tu tá me entendendo agora porque o fim, as profecias do fim, elas estão mais visíveis, porque dependia de Daniel 12, 9, do avanço da tecnologia, meus amados. Você tá me entendendo porque as outras profecias eram furadas ou eram falsas? Porque não tinha o avanço da tecnologia, meus amados irmãos. Você está me entendendo por que eu afirmo que a situação política e geopolítica mundial aponta para o governo do anticristo, que muita gente está achando no achismo dele, falando que já aconteceu? Porque dependia da tecnologia, irmão. Satanás perdeu a condição de ver a gente lá de cima, então ele criou a câmera. Você nunca percebeu não, meus amados irmãos, que os celulares agora a bateria não sai mais? Porque antes eu tirava a bateria do meu celular. Estou falando isso uns 15 anos atrás. Entendeu? A bateria durava bem mais, que ela já era durável, e o celular ficava completamente desligado. Agora a bateria é integrada. Mesmo você apertando o botão até ela ficando preta, ele continua ativo. Tanto que quando você estiver por perto, se chegar alguma mensagem, continua... Como é que é? Continua os barulhos. Quando alguém está curtindo ou comentando alguma postagem seu no Facebook, alguma mensagem que está chegando no WhatsApp, mesmo com a tela desligada. Ele não está desligado, principalmente a câmera e o microfone. Então o diabo ele fez os seus olhos e os seus ouvidos, entendeu? De maneira tecnológica, porque sabe que resta pouco tempo. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera a luz ao menino. Entendeu? Ele perdeu essa condição, ele vai vir todo com fúria. Ele está dizendo que ele desceu com fúria, ele está encolerizado, ele perdeu essa condição de estar no céu. E o dele é o seguinte, ele está falando, se eu não vou ficar mais aqui, vocês também não vão. É só isso, é a vingança, que é o sentimento, né, padrão dele. Então foram entregues à mulher, aleluia, 2 asas de grande águia. Já expliquei sobre a águia, não vai dar mais tempo de reexplicar, é só voltar 2 ou 3 vídeos. A fim de que pudesse voar até o local que havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada por um período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. Um tempo, 1 ano, um tempo, 2 anos, né? Tempo, tempos e meio tempos. 3 anos e meio. E absolutamente
fora do alcance da serpente. É um lugar de deserto, é um lugar de dificuldade, é um lugar onde a tecnologia não vai te alcançar. Entendeu? O celular desligado não vai existir. Então os olhos da serpente, tá me entendendo? Os novos olhos e ouvidos, que são a câmera do celular e o microfone, não vai estar mais contigo. Então você está fora do alcance dela. É um período de purificação, um vestibular para você entrar na glória, meus amados irmãos. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Como é que o diabo vai atacar a mulher? Jorrando água. Água é o quê? Palavra. A palavra de Deus lida. Ela vindo do dragão é uma palavra de Deus adulterada, falso profeta, falsa doutrina. O diabo ele vai tentar primeiro com falsa doutrina, com sofisma, não é bem com relativismo, não é bem assim, isso não é tão pecado assim, ai Deus mudou, sai fora disso. Eu sou o Senhor e não mudo, diz Jesus em Malaquias 3,6. É isso? Eu sou o Senhor e não mudo. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. A terra cooperou. Meus irmãos, seus companheiros, as pessoas que continuam na fé, em comunhão com você. A gente vive na terra. A terra vai cooperar com a mulher, irmão, porque Deus não aguenta tamanha covardia. E ele não dá tamanho sofrimento sem dar o escape. Então ele vai absorver. A terra vai absorver, vai fazer uma barreira para essas falsas doutrinas não te contaminar. Aleluia. Basta você ficar fiel à palavra dele. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante de sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Não poderia ser mais claro. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. O 13 também é muito interessante, mas você vê aqui que é uma sequência, tá? É uma sequência. Deus, ele tentou te matar várias vezes, assim como ele tentou me matar desde a minha infância. Mas eu permaneci firme e fiel. O que ele vai fazer? Vai atacar sua descendência. Eu não consigo te atacar, vou para cima dos seus filhos. Meus irmãos, fica vigilante. Que o diabo é covarde, irmão. Ele não vai conseguir te atacar, ele vai atacar as pessoas ao seu redor para tirar sua paz, fazer você se desfirmar, vamos dizer assim, né? Se abalar na sua fé e ele arrastar você junto. O objetivo é você. Quem ele usa ao seu redor é apenas um meio para se chegar a você, para se chegar no fim. Se mantém firme. Quando ele não conseguir te atacar, ele vai atacar seus filhos. Então ore pelos seus filhos, ore pelos teus parentes. Ele vai atacar quem está mais próximo. Ore pela sua esposa, pelo seu marido, meus amados irmãos. E essa brincadeira aqui, isso aqui não é brincadeira, meu irmão. Isso aqui é coisa séria. A gente está falando de eternidade, salvação de final dos tempos. O tempo de brincar acabou. O tempo de você ser tolerante com safadeza também acabou. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Se a pessoa dá mostra de traição, sai fora. Sai fora dela. Ah, mas eu gosto dela. Não interessa. Sai fora. Está contaminado. Sai fora. E orem. Ore pela nossa nação. Ore pela sua família. É uma batalha que a gente está vivendo. É um expurgo que a gente está passando. Tá? O próximo capítulo também é bastante interessante, que é o 13. Ali vai mostrar a administração do anticristo. Então, até o próximo vídeo. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.